Porque, sem dúvida nenhuma, o que mais precisamos é da proteção divina, o que mais precisamos é de paz, de serenidade e equilíbrio nesse momento tão delicado que o planeta atravessa e que requer de nós a prática de tudo aquilo que já nos foi possível, internalizar. Agradecendo aos benfeitores espirituais que cuidam tanto de nós e mais essa oportunidade de aprendizado, sem dúvida nenhuma. Bem, o nosso trabalho de hoje tem como tema, que a Cândida já sinalizou, uma parte do primeiro capítulo do livro O que é o Espiritismo. Se a gente avaliar de uma forma mais ampla, no geral a gente não fala muito desse livro, Ele não é muito divulgado, mas ele faz parte, da codificação dos livros publicados por Allan Kardec, e vale a pena a gente se debruçar sobre ele, porque ele traz aspectos muito interessantes, inclusive o próprio resultado de Kardec, como o esforço de nos explicar e de esclarecer para a gente essa doutrina tão libertadora, tão esclarecedora que nos foi prometida pelo Mestre Jesus. E por falar em doutrina esclarecedora e libertadora, a gente sabe que crer, de uma certa forma, faz parte da nossa cultura. Cada um de nós, de uma maneira ou de outra, busca vivenciar essa crença, seja ela no aspecto religioso, seja ela no aspecto filosófico, seja ela no aspecto científico ou em qualquer outro, mas a crença ela é inerente, de uma certa forma, da vida do homem. Mas nem sempre essa crença ela é absorvida ou compreendida por todos. A gente vê aí sempre que algum fato acontece, que algumas pessoas, pela desinformação, ainda buscam praticar a intolerância religiosa. Não porque não creem em nada, mas porque creem que a sua acepção é melhor, mais esclarecedora, é mais forte, e de certa maneira buscam minimizar, desrespeitar, e muitas vezes escandalizar o processo da crença do outro. E hoje a gente traz aí como título espiritualismo e espiritualismo, um e outro. Traz também os aspectos da dissidência e os fenômenos espíritas simulados. Esses três aspectos estão registrados no livro que é o Espiritismo, lá no seu primeiro capítulo. E o livro que é o Espiritismo, ele foi trazido por Kardec como um estudo introdutório, onde ele buscou primeiramente trazer resumos, de alguns aspectos, primeiro do Livro dos Espíritos, e aí ele traz um colóquio, porque o livro nos é apresentado sobre perguntas e respostas no primeiro capítulo. Depois ele faz um resumo da parte científica, que é o Livro dos Médiuns, e depois ele traz um outro resumo lá no terceiro capítulo, que fala do Livro dos Espíritos. Mas antes da gente adentrar exatamente esse tema, que é resultado de uma conversa de Kardec com parte de pessoas da sociedade, onde ele conversa com um crítico, em que de certa forma naquela época, na medida em que era possível ser feitas as publicações ou as dissertações, que era bem diferente de hoje. Hoje a gente tem a mídia, hoje a gente tem a internet, antigamente não tinha nada disso. Então ele conversa com um crítico, ele conversa com um cético e depois ele conversa com um padre. E aí a gente vai trazer relatos dessas conversas que exatamente exprimem a insatisfação, a falta de crença, o desrespeito ao trabalho dele, inclusive expondo ele ao ridículo.
Mas vamos falar primeiro de espiritismo e espiritualismo, para que a gente não deixe de passar por esse aspecto. Aqui a gente tem um breve relato, exatamente falando sobre a questão dos espiritualistas. Porque sim, ser espírita é também ser espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. E olha o que a gente encontrou. Que entende-se como espiritualistas as crenças que admitem que além da matéria existe um ser espiritual, uma alma ou alguém que escapa ao fenômeno da morte. Dessa maneira, acreditamos em Deus, em sua existência, cujo nome pode variar entre os povos de cultura para cultura. Então a gente vai trabalhar aí exatamente de que ser espiritualista está no bojo daquelas pessoas que acreditam que existe algo mais entre o céu e a terra. E que vão buscar, de certa forma, entender isso, respeitando que eu estou aqui, amanhã eu posso estar em outro local, mas eu continuarei a ser eu mesmo. E a gente pode entender também que todas as religiões são espiritualistas e, portanto, há pontos comuns entre elas, tais como a crença em Deus, a crença na alma, a crença na imortalidade. Mas o que se pode notar é que há consideráveis diferenças em suas práticas. Então, Kardec, respeitando esse aspecto, ele traz de uma forma muito clara que o espiritismo está contido no bojo das crenças espiritualistas. E dessa maneira, ele entende de que, por força da própria limitação do momento, da necessidade de um esclarecimento, de uma divulgação melhor, para que as pessoas pudessem entender o que era essa doutrina dos espíritos, ele se viu na necessidade de esclarecer, além do Livro dos Espíritos, que na sua publicação em 1867, ele precisava fazer resumos. Porque o Livro dos Espíritos, quando publicado em 1867, ele trazia 519 perguntas. Desculpa, 501 perguntas. Então, talvez aquilo ainda não fosse suficiente. E em 1859, ele vai e publica o Livro dos Espíritos. Falando ainda de espiritualismo, a gente sinaliza que essa é uma forma de generalidade da nossa crença. Ou seja, o espiritismo é uma das possibilidades de interpretação do espiritualismo, sendo a doutrina dos espíritos composta por pontos fundamentais. Quais eram esses pontos? A existência de Deus, a existência e a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio, a lei de evolução, a pluralidade dos mundos habitados. Falando sobre esses pontos, alguém aqui já leu eles em algum lugar? Já leu? Já encontrou os princípios básicos da doutrina espírita em algum canto? Alguém lembra? Em que livro encontrou? Em que local visualizou? Se eu convidasse todo mundo para a gente descer essas escadas e subir de novo, aonde a gente encontraria? A gente tem de frente na subida da escada, né, um trabalho muito lindo que a nossa companheira Gislene nos presenteou com o Livro dos Espíritos. Mas e nos degraus das escadas? Quando a gente sobe, o que é que a gente vê? Esses são os pontos que a gente quer deixar em evidência, para que não esqueçamos quando a gente sobe essas escadas, não é, tia? Qual é o nosso papel e o nosso trabalho aqui? Uma outra coisa
é que Kardec, no codificar a doutrina, nas suas mensagens trazidas por espíritos superiores, ele nos guia pelo Evangelho do Cristo, nos empenhados em divulgar os seus preceitos e, sobretudo, praticá-los no cotidiano na nossa vida. Eu costumo brincar e dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual teórico, mas que pede a gente a prática o tempo todo o tempo. E a ideia é exatamente isso, é que não seja só um ritual de teorias que a gente vai ler e vai deixar lá. Não. Se nós abrirmos cada dia o Evangelho segundo o Espiritismo em algum canto, ele vai nos trazer uma lição dizendo: você precisa trabalhar isso, você precisa melhorar aquilo, você precisa se transformar para poder ser feliz, não a felicidade desse mundo, mas uma felicidade plena. Você precisa trabalhar assim mesmo. Então, por isso que os princípios básicos que Kardec nos traz, exatamente fala de nós entendermos e aceitarmos a existência de Deus, que somos imortais, que podemos nos comunicar com o mundo invisível, que estamos indo, mas que voltaremos porque reencarnaremos. A lei de causa e efeito, tudo aquilo que você plantar, você vai colher, que você tem o direito das suas escolhas, das suas decisões, mas que você vai colher as consequências deles. A lei da evolução, porque ela é inerente a todos nós, não apenas aos alguns, e que existem muitos mundos na casa de meu Pai, assim como disse o Cristo Jesus. Então, daí essa introdução para a gente entender a diferença e, de uma certa maneira, compreender por que Kardec colocou lá no livro que é o Espiritismo, na sua abertura e primeira abordagem, exatamente a sua intenção de esclarecer e a sua vontade de trazer o resultado do seu trabalho, os primeiros passos, as dificuldades, mas, sobretudo, a intenção plena de como pedagogo que ele era, de tentar esclarecer de todas as formas, inclusive com a conversa que ele teve com três pessoas que estabeleceram de certa forma o entendimento dele de que, se não estava sendo claro para pessoas que de uma certa maneira tinham algum conhecimento, ele precisava se esforçar ainda mais para explicar àqueles que naquele momento não teriam condições de absorver isso. Assim como na passagem do Cristo, Cristo também entendeu que ele precisava utilizar de vários métodos na sua psicologia de tentar esclarecer aqueles que, no momento da sua passagem, ainda não tinham condições de compreender o que ele estava dizendo. E aí precisou utilizar de parábolas como a forma de ensinar as crianças espirituais, que éramos todos nós naquela época. Aí a gente tem uma foto do nosso querido mestre de Lyon, Kardec, e na sua publicação de um livro que é o Espiritismo, que foi publicado pela primeira vez, como a gente falou, em 1859, e esse livro é uma espécie de introdução ao estudo da doutrina espírita. É um manual que discorre sobre os pontos fundamentais do Espiritismo, em linguagem fácil e acessível a todas as inteligências. Então a gente já pode dizer a partir de agora: que livro leio? Quando alguém pergunta, eu queria conhecer a doutrina espírita, que livro eu leio? A gente geralmente recomenda o livro dos espíritos, né? Mas a gente pode dizer: olha, se você quiser abreviar, busque lá o que é o Espiritismo. Você vai ler algumas coisas, 3 livros resumidos, e depois você vai para o que é o Espiritismo, que ele é mais detalhado, ele vai trazer sobre forma também de perguntas e respostas. Você vai ouvir falar sobre tudo e vai poder entender melhor em um livro dos Espíritos o que é o Espiritismo. A gente vê aí outra foto de o que é o Espiritismo e entende lá no final, quando Kardec deixa no próprio livro que é o Espiritismo, como ele delineia ou como ele descreve e conceitua o que é o Espiritismo. Ele diz que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. E como ciência,
prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. É lógico que ele fala de religião, ele fala de filosofia, ele fala de ciência, porque em 1859, ou seja, 155 anos atrás, a doutrina tinha como pilar o tripé: ciência, filosofia e religião. Atualmente, a gente tem mais um, que é a arte. Naquele período, ainda não estava como hoje a arte. Então, a gente não vai ouvir falar no livro que é o Espiritismo sobre arte, porque ainda não existiu. E aí a gente volta para aquele colóquio que eu falei para vocês, que está discorrido no livro, no primeiro capítulo do que é o Espiritismo, da forma como Kardec nos trouxe. Eu trouxe na íntegra exatamente para que a gente possa entender, inclusive, o trabalho, mas principalmente a dificuldade que Kardec enfrentou. O livro, né, da história de Kardec nos mostra alguma coisa, mas de uma forma bem detalhada, tá essa conversa que ele tem entre ele e um cético que tenta descaracterizar e desrespeitar o trabalho dele. Um pouco mais na frente a gente vai ver a conversa dele com um padre, que também tenta desrespeitar, mas ele é firme, ele é categórico, porque ele sabia do que estava falando e acreditava naquilo que ele estava publicando. E aí essa conversa ela começa exatamente com o visitante, que é o cético, que sai fazendo questionamentos a Kardec. Aí o visitante diz a ele: pergunto-vos em primeiro lugar, qual a necessidade da criação de novos termos, espírita e espiritismo, para substituir espiritualista e espiritualismo, que são da língua vulgar e por todos compreendidos? Aí Kardec diz, não, o visitante ainda reforça. Já ouviu alguém classificar tais termos de barbarismo? Kardec muito sutilmente diz o seguinte: de há muito tem já a palavra espiritualista uma acepção bem determinada. É a academia que nola dá, espiritualista, aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo. E aí reforça que todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica na crença nos espíritos e nas suas manifestações, como o poderei distinguir daquele que tem essa crença. Então ele traz muito claro de que todos são espiritualistas, né? Mas a gente tem o budismo, a gente tem o xamanismo, a gente tem, né, outras vertentes, e nem todas elas classificam ou acreditam nos espíritos. Nem todas elas nos trazem, né, o compêndio sinalizando de que essa categoria de reencarnacionista como nós somos não está, de certa forma, na crença de todas essas doutrinas espiritualistas. A questão de entender que existem outros mundos habitados, a questão de entender de que nós precisamos evoluir, que estamos aqui para sermos felizes, mas que voltaremos para a casa do Pai, também não é absorvida em todas as crenças. Então ele é muito claro para exatamente entender que ele precisava trazer termos para que fosse possível, né, e entendível discorrer sobre isso, distinguindo um ponto do outro. E ele ainda diz: veio-vos obrigado a servir-vos de uma perifrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Então, ele deixa isso muito claro. Avançando um pouco mais na conversa, ele traz o porquê ele trouxe o termo espírita. Aí ele diz: se adotei os termos espírita, espiritismo, é porque eles exprimem, sem equívoco, as ideias relativas aos espíritos.
a gente colocou no início, como a maioria sabe, tanto o que é o Espiritismo como o próprio Livro dos Espíritos, ele é um catálogo de perguntas, mas de respostas dadas por espíritos. Não foi algo da cabeça de Kardec, não foi algo que ele foi buscar em uma outra enciclopédia, e ele deixa muito claro que esses espíritos, à medida que ele foi filtrando para publicar o trabalho, à medida que ele foi, de uma certa forma, comparando um com o outro, ele conseguia entender o nível desses espíritos. E, por fim, ele diz que as informações recebidas, filtradas e catalogadas, quando ele chega ao final do trabalho, todas elas são de espíritos superiores. E ele avança dizendo que todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Aí ele diz que ainda que os espíritos fossem uma quimera, haveria utilidade em adotar termos especiais para designar o que a eles se refere, porque as falsas ideias, como as verdadeiras, devem ser expressas por termos próprios. Então ele precisava dar nome, ele precisava deixar muito claro sobre o que ele estava falando. Ele não queria apenas jogar a informação e deixar que as pessoas absorvessem ou entendessem. Ele tinha necessidade de esclarecer. E aí ele, para reforçar, ainda diz que, além disso, essas palavras não são mais bárbaras que as outras, que as ciências e as artes, e até a própria indústria diariamente estão criando. Com certeza, elas não são mais do que aquela que Gale imaginou para a sua nomenclatura das faculdades, como seletividade, alimentividade ou afeccionalidade. Por quê? Ele traz que na academia, como o cientista que era, os termos eram criados e as pessoas absorviam como corretos. Era necessária uma lista de nomenclatura de palavras para explicar e justificar. E por que ele não poderia trazer termos novos, uma vez que ele estava trabalhando com uma nova doutrina, com informações que tinham de origem oriunda da ciência e da filosofia, e que ele precisava também categorizar isso. Avançando um pouco mais, a gente vai ver quando Kardec, para fechar essa questão, ele responde que há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não provém delas, tomando ares de oposicionistas. Aqueles que assim provocam tão pequeninas chicanas se revelam o acanhamento de suas ideias. Melhor, só revelam o acanhamento de suas ideias. Agarrar-se a tais bagatelas é demonstrar falta de boas razões. A gente vai ver que no colóquio de Kardec, uma linguagem de mais de 150 anos, a sutilidade, a gentileza, mas sobretudo a educação dele reforçar o seu trabalho, mesmo sendo exposto a colocações tão baixas. E aí ele diz que, ainda assim, tudo isso feito, ele entende que é apenas e tão somente a falta da aceitação daquele trabalho, que tenta ridicularizar, que tenta expor ele a situações até menores. Mas isso não faz com que o trabalho dele se torne menor. E ele diz que a palavra espiritualismo e espiritualista são inglesas, isso eu não sabia, e tem sido empregada nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos, no começo e por algum tempo. Também delas se serviram a França, logo porém que apareceram os termos espírita, espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. Vale lembrar que quando ele traz a questão dos termos, e o início das manifestações, ele estava se referindo àquele fato também das Irmãs Fox, que veio dos Estados Unidos. Foi antes mesmo das mesas girantes. E isso também está no filme. Então ele traz que isso já existia. Naquela época
não se falava em espiritismo. Se tratava um fato isolado, mas como também dentro de uma linha espiritualista. E depois que se juntou, o que aconteceu aqui, aconteceu lá, aconteceu na França, porque isso foi sendo ressignificado. Então não foi algo criado por ele, nem inventado por ele. E reforça que as palavras do espiritualismo e espiritualista aplicadas às manifestações dos espíritos não são hoje mais empregadas senão pelos adeptos da escola dita americana. E diz que essas palavras já têm, aliás, direito de cidadania. Estão no suplemento do pequeno dicionário dos dicionários franceses, extraído no de Napoleão Dantais, obra cuja tiragem alcança 10.000 exemplares. Aí encontramos a definição e a etimologia das palavras erraticidade, medianímico, médium, mediunidade, perispírito, pneumatografia, que é a escrita direta, a pneumatofonia, que é através da voz, o psicógrafo, a psicografia, a psicofonia, reencarnação, sematologia, que seja aquela linguagem entre os espíritos por meio de sinais, como são ruídos, batidas, movimentos de objetos, espírita, espiritismo, espiritista, estereotita, tipologia, a comunicação através das pancadas. E elas também se encontram na nova edição do Dicionário Universal de Maurice Lacher, com todos os desenvolvimentos que comportam. Então ele ainda vai buscar, de uma certa forma, na literatura, publicações que reforçam aquilo que ele está dizendo, para dizer que isso também não é apenas uma criação dele, que ele foi buscar e que isso já estava sendo publicado. Dessa forma, Kardec busca esclarecer exatamente esse paralelo entre espiritualismo ou espiritismo, e deixa muito claro que nem todo espiritualista de fato é espírita, mas que todo espírita está categorizado como espiritualista. A questão das dissidências é quando ele começa a tratar com o crítico exatamente porque entende que existe uma forma de rechaçar aquilo que ele estava publicando, negando, inclusive, tudo aquilo que era resultado do trabalho dele. É fato que em toda e qualquer situação, até na nossa própria vivência, quando nos deparamos ou quando temos que lidar com algo que no primeiro momento a gente não aceita, a gente não entende, a gente tende a negar. Isso serve para vários aspectos da nossa vida. A negação é o primeiro ponto de qualquer situação delicada na nossa vida. E isso não é agora, isso não é apenas de nós brasileiros, isso acontece em todo o tempo, há muito tempo. Assim era feito também com a publicação e, inclusive, com a divulgação e o tamanho que a publicação de Kardec tomou no mundo. E as dissidências vêm exatamente daí, quando o crítico começa a apontar, que o trabalho dele era um trabalho que poderia não ter sucesso e iria implicar para ele algumas responsabilidades ou infelicidades. O crítico que faz a primeira pergunta para ele diz o seguinte: essa diversidade na crença do que acha mais uma ciência é, e parece-me, a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Ou seja, como ele publicou na França, isso já deveria estar vindo da América, onde talvez fosse mais importante? E aí ele diz o seguinte: a isso eu responderei primeiramente que tal divergência só existe na forma sem afetar o fundo. Realmente, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, sem ter estudado a questão. Então, ele
coloca o crítico, de uma certa forma, na posição de um ignorante, que não tinha analisado bem, que não conhecia bem e que por esse motivo estava criticando o trabalho dele, né? E faz a seguinte pergunta para ele: diz-me, porém, qual a ciência que, em seu começo, não deu nascimento a dissidências, até que seus princípios fossem claramente assentados? E ainda pergunta: não encontramos as mesmas dissidências nas ciências melhormente constituídas, ou seja, os fatos científicos que muitas vezes são publicados e que não é de entendimento, não é aceito, não são criticadas, não são negadas, muitas vezes, como a gente costuma dizer, não se atiram pedras? Se você traz na ciência ou em qualquer outro ramo de estudo um ponto que incomoda, ela vai sofrer rejeição, ela vai sofrer, né, de uma certa forma, e ser alvo de discussões. Naquela época era muito comum se fazer uma análise, como a gente chama hoje, para fazer uma avaliação pública, né? Mas isso era feito anteriormente de uma forma não tão estrondosa como a gente tem hoje, mas era comum também naquela época. E Kardec ainda sai afirmando, questionando, para que esse crítico possa entender o trabalho dele. Ele diz: estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Não tem cada qual seus sistemas particulares? E ainda pergunta: as sessões das academias apresentam sempre um quadro de perfeito e cordial entendimento? Quando os sábios se reúnem para discutir alguma coisa, eles não têm pontos, né, divergentes, eles não vão discutir, eles não vão também ter as suas dissidências, eles não vão precisar explicar o que já está explicado. Em medicina, não há a escola de Paris e a escola de Montpellier? Ou seja, as duas existem e precisam existir porque nem sempre as duas concordam. Cada descoberta em qualquer ciência não tem produzido cismas entre os que querem adiantar-se e os que desejam estacionar? A gente vê, inclusive, nos estudos científicos, pessoas que vêm, que querem progredir, que querem avançar, que buscam fazer laboratórios, que buscam investimentos para que tais estudos possam ser colocados em práticas. Uma nova droga, um remédio que é colocado no mercado, a própria vacina. Isso, quando chegou para a gente, não foi criticada. Algumas pessoas disseram que não tomavam, algumas pessoas negaram que aquilo poderia curar. Quantas que poderiam ter sido vacinadas, que vieram a óbito, porque existia um negacionismo nessa realidade? E desse trabalho feito pelos cientistas, pelos médicos, ou das equipes dos laboratórios, isso também aconteceu com a doutrina espírita. A diferença é que naquela época, Kardec fazia tudo na escrita, caminhando e na garganta. A gente não tinha toda essa rede de apoio tecnológico que nos permite hoje, de uma certa forma, sair publicando estudos, fazendo comparações, levando para avaliação, sem precisar sequer sair do lugar. E o trabalho de Kardec era feito assim, com o público perguntando e ele tendo que responder para se explicar. Ele ainda diz que, referindo-nos ao Espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos de um modo particular? Aí a gente volta para aquele tempo das mesas girantes, que no primeiro momento era só diversão. As mesas subiam, desciam, dançavam, todo mundo estava achando bonito. As senhoras lindíssimas vestidas, os homens compenetrados nas suas vestes, achavam apenas que aquilo tudo era só diversão. Quando tomaram pé de que aquilo era realidade e que estavam lidando com o mundo invisível, começaram a achar que as reuniões já não eram tão interessantes. O espírito que se comunicava no primeiro momento, e que só tratava de situações
também frívolas, era fofoca, era a vida de um, era o que o outro fez. Quando ele chegava para chamar a atenção, era interessante. Mas quando as colocações começaram a se tornar sérias, muito abriram mão desse aspecto, né? Onde estão hoje esses sistemas primitivos? Caíram todos antes numa observação mais completa. Bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa de hoje, que prevalece na doutrina e que prende a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas individualidades que, nesta, como em todas as coisas, se apegam às ideias primitivas e morrem com elas, como a ciência, como a doutrina filosófica ou religiosa, que oferece um exemplo igual. Esse é um ponto muito importante para alguém que estava, categoricamente ciente da responsabilidade daquilo que ele estava praticando. E sinalizando, inclusive, que esse era um aspecto que poderia atingir em qualquer ponto ou em qualquer tempo, qualquer área da ciência ou da filosofia, inclusive da religião. Se a gente avaliar, a gente vai ver que hoje o espiritismo ele é muito mais difundido em outros países do que exatamente no seu berço, que foi na França. Por que será isso? Aonde, como a gente bem conhece, o espiritismo ele veio de uma certa forma para nos tirar da cegueira do materialismo. Mas a França sempre foi muito firme nesse aspecto. Era muito importante as aparências, era muito importante ter o controle, era muito importante, inclusive, debater aquilo que, de certa forma, traria uma ideia ou um sentimento de esclarecimento, de libertação mental. Então, era necessário tentar, de qualquer maneira, desfazer ou desacreditar esse trabalho. E aí Kardec ele disse que apresentou o Espiritismo a 100ª parte das cisões que durante tantos séculos dilaceraram a Igreja e que ainda hoje a dividem. Vale ressaltar que a Igreja também tem a sua importância nesse aspecto, porque na Europa estão os grandes sabedores da Igreja Católica, está o clero. Então, para eles não era nada interessante que esse estudo avançasse, que essas divulgações viessem à tona, até mesmo porque era a forma de manter todos aprisionados pelo desesclarecimento. Não era interessante que as pessoas pensassem de maneira diferente, que as pessoas entendessem de que o céu e o inferno não era bem isso que se pensava. E que a gente não estava fadado a achar que depois que morresse tudo acabaria. Aí ele traz um outro ponto que é bem importante. É realmente curioso ver a puerilidade, ou seja, a forma infantil a que recorrem os adversários do Espiritismo. Porque não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Aí ele já traz a própria Igreja como um ponto, uma instituição que estava mais incomodada. Vale lembrar a passagem do próprio Pacto Áureo, que mandou queimar em praça pública os livros porque não queria que eles fossem divulgados. Se eles o tivessem, não deixariam de fazê-los valer? Qual o recurso de que eles lançam mão? Zombarias, negações, calúnias, porém nunca de um só argumento peremptório e a prova de ainda não lhe terem achado um ponto vulnerável. É que nada pode deter-lhe a marcha ascendente e que apenas com 10 anos de vida ele já conta com tal número de adeptos como ainda nenhuma seita
contou depois de um século de existência. É fato verificado e reconhecido por seus próprios adversários. Ele ainda está falando da Igreja Católica. Então, fazendo, inclusive, chamando a atenção que o pouco tempo de divulgação ou de implantação da doutrina, o número de adeptos cresceu rapidamente, como muitas seitas ele traz, no caso a Igreja Católica ou o próprio protestantismo, não conseguiu alcançar. E ele diz que para aniquilar não era bastante dizer, isso não se dá, isso é um absurdo. Seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, e é o que ninguém ainda fez, porque não tinha condição de fazer. Criticavam, alertavam, reclamavam, mas não tinham como, de certa maneira, dizer que não acontecia. Até mesmo porque no início desse trabalho existem relatos em livros que as reuniões começaram a se tornar sérias, em que os espíritos chegavam e eles religiosamente marcavam as reuniões, aconteciam em dia e horário, e os espíritos pontualmente, como sempre foram disciplinados e organizados, estavam presentes, se permitiam tocar, se permitiam pesar, se permitiam até tirar medidas e pegar pedaços de tecido das suas vestes, uma vez, de certa forma, materializados, para comprovar cientificamente que aquele ato aconteceu. Então, Kardec ele estava também embasado nesse processo. Aí a gente vai para o outro ponto, que são os fenômenos espíritas simulados. Quando não conseguiram, de uma certa forma, apenas convencer de que a doutrina era um engano, eles começaram a sinalizar de que os fatos ocorridos eram meras simulações. Porque naquela época também existia a prática de outros aspectos, como a feitiçaria, como a bruxaria, e tentaram colocar e desmascarar nesse sentido. E aí o visitante vira para Kardec, aqui nesse aspecto também, já está o padre e o crítico, e dizem para ele: não estará provado que, fora do espiritismo, esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhe atribuem? Ou seja, isso já acontecia em outros lugares, então não precisava de uma doutrina nova para se comprovar ou para se posicionar. E Kardec diz que, por ser uma coisa suscetível de imitação, se é que sequer ela não exista, podia alguém imitar, mas não significava de que a realidade e a verdade existiam. Que direito da lógica daquele que pretendesse ou se fabricar com água de céus, que era uma água com gás que foi começada a ser veiculada em 1762, e com essa água fazia um vinho, de champanhe. Você, todo vinho dessa espécie, será que todos eles têm que ser feitos também dessa mesma água? Ele faz uma comparação, exatamente é um produto que era muito consumido no período. E aí ele diz que isso é privilégio de todas as coisas que apresentam uma possibilidade de engendrar falsificações. E a gente tem hoje as fraudes feitas, as pessoas que buscam, de certa forma, aplicar golpes, vendendo aquilo que não tem, arrecadando aquilo que não vão distribuir, e por aí. Nós estamos falando de 1850 e tanto. Naquela época já existia tudo isso. Então, o que a gente vivencia hoje só está mais escancarado. Tudo isso já existia naquele tempo, naquela época. Acreditaram alguns prestidigitadores, isso é chamando aquelas pessoas que faziam ilusionismo, os mágicos e por aí vai, que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações,
E para atrair a multidão, simularam, mais ou menos grosseiramente, alguns fenômenos de mediunidade. Como já tinham simulado a clarividência sonambúlica, e todos os gaiatos os aplaudiram, bradando: eis aí o que é espiritismo. Achei interessante encontrar no que é o espiritismo o termo gaiato. Naquela época, Kardec já era antenado de uma certa forma, né? Mas ele traz de uma forma muito clara exatamente de que os mágicos, os ilusionistas, todos aqueles já traziam de uma certa forma o seu ciclo de acontecimentos para chamar a atenção do público. Mas isso não significava também que porque alguém já fez, ou porque de uma certa forma fraudavam situações, não significava que algo que estava sendo divulgado, implantado, teria que ser também uma fraude, uma vez que ele tinha ciência de que tudo publicado foi vivido por ele e que era real. E aí ele diz que, antes de pronunciar tão positiva sentença, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho. E certificar se há identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água. Ele traz uma comparação bem clara. Um estudo, mesmo pouco acurado, deduzia certificado de ser completamente outras as condições em que dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros e nem de ler a Benedicta, que era uma prática de sorte através de cartas de mão, aquelas coisas das videntes que botam carta. Hoje a gente tem os búzios que você bota para ver a sorte do outro. Só a malevolência ou a arrematada má-fé puderam confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria. Quando aquele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas destas, como chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às assembleias de Sabá, ou seja, reuniões de bruxaria e de feitiçaria, nas quais se espera o soar da meia-noite para que os fantasmas apareçam. Lá os fantasmas aparecem porque o povo quer. Os fantasmas aparecem porque alguém simula, cria uma situação e diz que está recebendo a comunicação. A gente sabe que no nosso caso, no trabalho do mundo espiritual, como a gente grosseiramente diz, o telefone não toca na hora que a gente quer. O telefone toca não daqui para ali, mas lá para cá. E algumas pessoas que existem também, porque em todo tempo, em todo lugar vai ter, muitas vezes simulam. O que não significa que a doutrina dos espíritos não seja séria, porque um ou outro tentam fazer isso. Muitas vezes por engano, por equívoco, achando que a forma de chamar a atenção é essa. Kardec deixa muito claro nesse seu trabalho que o resultado de várias horas, de meses, daquilo que ele publicou é algo sério, que tem parâmetro e que tem respaldo. E ele não colocaria o tempo e o estudo e o nome dele em algo que não fosse sério. Portanto, ele finaliza fazendo o seguinte: um espírita, meu amigo, assistia um dia uma representação de Macbeth, ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou à cena das feitiçarias, ele ouviu o vizinho dizer: Belo, vamos assistir uma sessão espírita. É justamente o que precisava para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui alguns desses loucos, perguntar-lhe-ia se ele se reconhece no quadro que tem ante os olhos. Aí ele diz: eu sou um deles, disse o espírita, e posso asseverar-lhes que nada vejo que se lhe pareça.
tenho assistido a centenas de reuniões espíritas e nela nada encontrei que se assemelhe a isso. Se é aqui que vim de escolher argumentos para o vosso artigo, assevero-lhes que ele não primará pela veracidade. Muitos críticos não têm bases mais sólidas. Sobre quem cairá o ridículo? A não ser sobre aqueles que caminham tão estonteadamente. Aí ele fecha exatamente com essa frase. Quanto ao Espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com tais ataques, tem crescido pelos reclamos que lhe fazem, ou seja, pelos anúncios, pelas propagandas, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer nele pensava. Os reclamos provocaram um exame e contribuíram para lhe aumentar o número de adeptos, porque se reconheceu então que, em vez de brincadeira, era coisa séria. E esse fecha o artigo do primeiro capítulo do livro, que é o Espiritismo, onde Kardec, por várias questões, pela exposição, pelas perguntas que lhe foram feitas, pelo descrédito, pela falta de respeito, assumia a responsabilidade do conhecimento daquilo que ele estava divulgando. Então, a gente tem aí o resultado de um trabalho hercúleo daquele que codificou a doutrina. E se a gente avaliar de lá para cá, muita coisa mudou. O que não mudou é o respeito e o alcance e avanço que essa doutrina tem tido. Se nós avaliarmos nas questões atuais e virmos para a nossa atualidade, deixando a linguagem do tempo para trás, a gente vai ver o quanto a gente avançou nesse aspecto. Enquanto essa doutrina aqui é séria, nos dá a possibilidade de nos esclarecermos e de avançarmos no sentido de evoluirmos nas nossas questões morais, que é só isso que a doutrina nos pede: prática, moralidade, aprendizado e evolução. Trazendo para a atualidade, a gente tem que o Brasil é o país com o maior número de seguidores do Espiritismo, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. O país tem mais de 3,8 milhões de adeptos. O Espiritismo é a religião que é considerada uma das 8 principais do mundo e tem como alguns ideais a reencarnação, a imortalidade da alma e também a mediunidade. Quantos são e onde estão os seguidores atualmente? Aí isso é uma informação que eu trouxe do Google, tentei confirmar em outros sites, mas o básico que eu consegui tirar, que não estivesse tão diferente, foi o seguinte: estima-se hoje que existam cerca de 15 milhões de seguidores no mundo. E que o Brasil é o país onde a religião mais se difundiu, muito graças também ao trabalho de um dos médiuns como Chico Xavier, que psicografou mais de 400 livros. De acordo com o Espiritismo, alguns médiuns têm a capacidade de escrever mensagens ditadas por espírito. Isso é resultado da psicografia. Já chegando próximo do fim do nosso trabalho, a gente traz aí, principais curiosidades sobre o Espiritismo, quando nos sinaliza que, por entender que o espírito evolui e aprimora a cada desencarne, espíritas não encaram a morte de forma negativa. Também não é preciso ser adepto do Espiritismo para frequentar os centros espíritas. Neles, os interessados podem harmonizar energias ou só fazer leituras. Não há hierarquia nos centros, como ocorre em algumas religiões. Também não há rituais, não há dogmas, E quem comanda geralmente no centro, uma casa espírita, é o seu fundador. Ou quando não é ele, alguém mais experiente ou com condições de fazer isso. Mas não o torna melhor do que ninguém. O que é o Espiritismo demonstrando, de uma certa forma, a existência no mundo espiritual e nas suas relações com o mundo material. O Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e também
considerados em virtude mesmo dessa circunstância e os torna, de certa forma, inadmissíveis. Se nós formos avaliar na prática, a gente vai encontrar resposta para muitas das coisas que a gente vivencia, se comparar com tudo aquilo que a doutrina nos dá. Ou seja, tudo aquilo que de uma certa forma não tinha razão, não tinha questão de ser, ou não tinha lógica, se avaliarmos detidamente, a gente vai encontrar a resposta na doutrina dos Espíritos. E para finalizar, a gente deixa claro aqui que o Espiritismo, enquanto base religiosa, tá? Nós temos por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos do Mestre Jesus na sua verdadeira expressão de simplicidade, de pureza e amor, porque o Espiritismo, ou a doutrina dos Espíritos, é sim o consolador prometido pelo Mestre, quando por aqui passou, deixando claro que não nos deixariam órfãos. Ele poderia não estar fisicamente, mas que seguiria conosco por toda a eternidade. E para que nós nos sentíssemos, de certa forma, agraciados, Ele nos daria o consolador prometido para libertar as nossas consciências. Isso tem sido feito diariamente, em todo canto, em todo mundo, a todo tempo. Muita paz para todos nós. Vamos. Agradecer a Cida por essas palavras, por essa reflexão. E aí, como a gente faz sempre, a gente chama, né, cada uma que está aqui presente para continuar, né, nesses estudos. E aí, durante esse mês de julho, a gente vai estar aqui refletindo sobre o livro que é Espiritismo. E aí é interessante a gente também, enquanto praticante, a gente está refletindo, está retornando, para que a gente, como Kardec ali, né, naquele momento foi questionado, a gente possa ter segurança também para responder, né, sobre a essa doutrina que a gente abraçou, que a gente acolhe, que a gente defende. Então é importante que a gente também entenda os passos, né, esse processo histórico, como foi todo esse processo, para que a gente de fato tenha cada vez mais essa fé raciocinada. Então a gente precisa compreender como tudo começou, né, para que a gente possa avançar cada vez mais também no nosso processo evolutivo, a gente entenda o que é que a gente está fazendo parte, né? Então, sigamos estudando, porque isso também faz parte do nosso processo. Gratidão, Cida. Vamos passar para o segundo momento, pedir aqui aos nossos médiuns passistas que estão aqui na casa hoje. Vamos fazer o passe coletivo. Vamos ficar numa posição confortável, se conectar com a nossa centelha divina, com a nossa espiritualidade. Relaxar nossa mente e acolher essa energia amorosa, essa luz divina que recai sobre nós, que possamos acolher com muita gratidão, que ela nos fortaleça, que ela possa contribuir com nossos passos, nos dando ânimo, nos dando coragem, limpando o nosso campo, ajudando a limpar nosso campo, tirar as energias negativas, fazer a troca dos nossos pensamentos, nossos sentimentos,
por sentimentos e ideias de amor, de luz, de bondade, de fraternidade, para que cada célula, cada parte do nosso ser, do nosso corpo físico, do nosso perispírito, do nosso espírito, seja preenchido com essa energia e assim, cheios de amor, cheios de luz, possamos ser de fato também amor e luz, distribuindo por onde a gente passar, com o coração cheio de gratidão, possamos seguir para os nossos lares, nos reencontrar com nossas famílias, com os nossos entes queridos e possamos disseminar esse amor. Assim, pedimos ao Divino Mestre Jesus que nos abençoe, abençoe a cada um de nós. Agradecemos por todo o cuidado, por todo amor, por todas as bênçãos que recebemos. E com o coração cheio de paz, nos despedimos e finalizamos a atividade da noite de hoje. Obrigado, Mestre. Que assim seja. Com relação a esse movimento que vai ter a semana toda, mas na segunda-feira continua tendo as reuniões. Continua. Então, Você fala que movimento? É a doutrinação, essas coisas, porque na verdade é o seguinte, eu tenho outras funções, às vezes eu tento me ligar, não consigo. E eu não sei trabalhar com negócio de YouTube, essas coisas. Mas no caso, eu faço uma programação segunda-feira. Não, segunda-feira é